Boa tarde, continuando aqui com os vídeos ensinando a jogar melhor Unmatch, né? Eu expliquei melhor o que esses vídeos são no anterior. Não é necessário ver o anterior para entender esse aqui, são conceitos diferentes, mas lá eu explico melhor, não vou ficar reiterando aqui. Enfim, esse aqui é sobre dois conceitos que são bem importantes no jogo, né? Que são iniciativa e o tempo. Eu fiz aqui no PowerPoint, não usei o Vorpal lá para demonstração na prática, né, do jogo, porque não achei necessário, só é mais uma conversa conceitual. Mas são dois conceitos que é importante, eu acho, entender para poder se dominar melhor esse jogo. Então vamos lá, o que é iniciativa? A iniciativa, eu estou definindo ela como aquilo que demonstra, né, aquilo que vai definir quem será prejudicado pela ausência de uma interação, pela ausência de um combate. Ou seja, se você não atacar no turno, isso é bom para você ou é bom para o adversário? Quem é que se sai melhor desse não ataque? Né? Então essa é mais ou menos a minha definição, né? Não acho que é uma definição perfeita, mas eu acho que ela embarca mais ou menos o que a iniciativa quer dizer. Eu vou entrar mais certinho no que ela quer dizer precisamente em breve. Então, do que depende a fatiga? A fatiga não, perdão, a iniciativa. Do que depende a iniciativa? A iniciativa depende do número de cartas no deck, o número de passes restantes para cada jogador, e também eu acredito, né, isso aqui vai ser um pouco mais controverso, mas eu também acredito que depende do número de cartas na mão de cada jogador. Então a gente já vai ver isso. Então, vamos lá. Primeiro vamos falar do número de cartas da mão, que é o que eu disse que é o mais controverso, né? Nem todo mundo vai concordar. O número de cartas da mão, com isso eu quero dizer que no jogo você tem um limite de mão de 7. Então se você tiver mais de 7 cartas na mão no final do turno, você descarta até você voltar a ter 7. Eu sou da eu sou da escola nesse jogo de que é muito melhor jogar suas cartas do que jogá-las fora, do que descartá-las, tá? Então eu acho que é sempre um pouco prejudicial, ao menos, descartar uma carta. Então, por isso que eu acho que isso vale na iniciativa. Quer dizer, se você tem 7 cartas na mão e o oponente tem 4, normalmente é melhor você atacar nesse turno, né? No começo do turno você tem 7, ele tem 4, é melhor você atacar, porque se você só manobrar 2 vezes, você vai ir para 9 cartas e vai descartar. Então isso pra mim não acho muito não acho que é pro seu benefício, eu acho que beneficia o oponente, né? Você perde valor com isso. Então tem esse fator. Então observar quantas cartas você tem na mão e quantos oponentes tem na mão é sempre importante nesse cálculo para ver se você vai ter que descartar e tudo mais. Sempre mantendo em mente que, por exemplo, se você terminar o turno com 8 cartas, mas você estiver distante do oponente e ele tiver, por exemplo, 7 cartas na mão, no turno seguinte dele ele vai ter que descartar 2, ou ele vai ter que usar uma de boost, né, para chegar até você e te atacar. Então pode não ser tão ruim, porque você descarta uma, ele vai ter que descartar uma também, pelo menos, no próximo turno. Então sempre manter em mente, né? Por isso que eu falei, é o número de cartas na mão dos dois. Você tem que saber quanto cada um tem. É um pouco mais complexo, né? Porque você sabe o que tem na sua mão, você não sabe o que tem na mão do oponente. Então mesmo que o oponente esteja com 7 cartas na mão, por exemplo, você esteja com 7, às vezes ele pode descartar porque são cartas um pouco piores. Então às vezes para ele é mais válido tentar achar alguma coisa que ele precisa no momento, alguma carta que ele precisa no momento, do que ir lá e te atacar e perder uma ação te atacando. Isso mesmo vale para você. Então se o oponente está muito longe, você não tem como alcançar ele, mas enfim, você não quer gastar nenhuma das cartas que você tem em mão para um boost, ou o boost que você gastaria, né, que é uma carta que você está ok em gastar, não chega, você vai para o centro, fica lá, e aí se você tem uma carta pior, você descarta. Então, por exemplo, aqui o regrupo, que é uma carta ruim no geral, né? É uma carta primária para você descartar. Então, nesses casos, assim, você tem um regrupo na mão. Então, você pode descartar normalmente. Uma carta você não perde muito com isso. Agora, outro exemplo é, por exemplo, aqui, essas duas cartas do Golden Bat. Se o oponente tiver 5 de distância do Golden Bat, que eles costumam fazer, você só vai alcançar com boost de 2. Então, supondo que você tem essas duas cartas na mão, assim, você está com 7 cartas, você não quer gastar, esse é o único boost de 2 que você tem, supondo.
Então você não vai querer gastar uma carta que é muito boa, essa carta é muito melhor jogada do que jogada fora, com certeza. E essa carta aqui, bustear com ela não alcança. Então você fica atrás mesmo e descarta essa aqui, porque é melhor descartar essa aqui do que essa aqui no final das contas, entendeu? São coisas que você tem que levar em conta. Quais são as cartas que você tem na mão, se vale a pena perder elas ou não. Mas eu acho que é algo para sempre se ter em conta, né? Quantas cartas tem na mão. Porque o oponente que tem menos cartas na mão, ele pode recuar um pouco mais e não arriscar perder a carta pro descarte, né? Ou ter que bustear e perder a carta busteando. Então isso faz parte da iniciativa. Mas agora, o mais importante da iniciativa não é isso. O mais importante da iniciativa é referente ao número de cartas que está no deck ainda. Né? Por quê? Porque é como o carteiro, né? O carteiro do Chaves diz, o Jaiminho. Você precisa evitar a fadiga. Então, para evitar a fadiga, você não pode ficar sem cartas no deck. Então, sempre ter a noção, isso é uma coisa que no competitivo é sempre. Todo mundo fica sempre de olho em quantas cartas tem no seu deck, quantas cartas tem no deck do oponente. Isso é sempre assim, uma coisa que todo mundo está sempre de olho. Porque isso vai dizer quem é que está na frente na questão da fadiga, né? O pessoal chama de na frente da fadiga. Quem estiver atrás na fadiga, normalmente é quem vai ter que... Quem tem a iniciativa, quem tem que atacar. Por quê? Porque você, se manobrar 2 vezes toda a vida, você perde o jogo. Porque você vai entrar em fadiga primeiro e vai começar a receber dano primeiro. Então, a iniciativa é isso. Esse é o principal da iniciativa. É quem tem mais cartas no deck... Quem tem menos cartas no deck, perdão, é quem tem a iniciativa. Quem tem mais cartas no deck está mais seguro. Mas aí tem uma complicação, que é os passes. O que é um passe? O passe é um esquema que você usa e você não compra cartas e você não ganha ação. Né? Ou seja, é um esquema que gasta uma ação e não te prejudica na fadiga. Então, por exemplo, essa carta aqui da Medusa, Momentary Glance, dê 2 de dano a um oponente a um lutador na sua zona, na zona da Medusa, perdão. Então, essa carta aqui é um passe. Se você usar ela, você não gasta uma ação e você passa a sua ação. Quer dizer, você gasta uma ação, mas você não compra uma carta, então você não vai pra frente na fadiga. Então você se mantém na fadiga. Então, isso tem que ser mantido em mente também. Eu fiz até um cálculo aqui, né? É um cálculo mais ou menos assim. Mas como é que você calcula se você tem iniciativa? Você vê as suas cartas no deck, mais os seus passos, mais a sua vida dividido por 2, porque lembrando que numa situação de fadiga você leva 2 de dano a cada manobra que você faz, a cada carta que você comprar. Então a sua vida importa, porque às vezes o cara tá com 3 cartas a mais no deck, mas você tá com 14 a mais de vida. Então você tem 7 manobras que você pode fazer a mais do que ele, entendeu? Mais ou menos. Então isso também tem que ser calculado. Então você faz isso menos a mesma coisa, só que do adversário. E aí você vê se você está na vantagem, se você está no número positivo, quer dizer que você está bem, você está ganhando a fadiga. Se você está no número negativo, isso quer dizer que você está mal, você está perdendo a fadiga. Agora, só para complicar um pouco mais, né, existem tipos diferentes de passe. Por exemplo, esse da Medusa, ela dá 2 de dano a um adversário. Não é um adversário, perdão. Ela dá 2 de dano a um lutador na zona da Medusa, qualquer lutador. Então se você jogar isso e só a Medusa estiver na zona dela, não é um passe. Você toma 2 de dano, é a mesma coisa que você manobrar na fadiga. Então essa carta aqui você requer posicionamento, então você pode estar contando com ela, né? Eu estou ganhando na iniciativa, né? Eu estou ganhando na fadiga porque eu ainda tenho essa carta, ela me dá a vantagem que eu preciso. Mas aí se o oponente se posicionar bem, você não vai poder usar. Então tem esse problema. Isso é diferente da carta do Aquiles, que é mais ou menos a mesma carta, só que ele diz 2 de dano ao oponente, né? O dela é qualquer lutador, o dele é um lutador adversário. Então ele pode usar mesmo que não tenha nenhum lutador de adversário na zona dele, porque ele usa, não dá dano a ninguém, porque não tem nenhum lutador adversário na zona dele, mas não dá dano a nele, porque só dá dano ao lutador adversário. Então ele pode usar como um passe. Né? Isso deve ser levado em conta. E aí também dei outro exemplo, eu peguei outro exemplo porque tem passes que valem mais do que outros. Quer dizer, isso aqui é um passo. A do Aquiles é um passo. Ela passa uma ação. Então é um passo normal. Agora essa carta do Doutor Estranho, revele uma carta da sua mão e bota ela no topo do seu deck. Doutor Estranho ou um lutador aliado adjacente a ele recupera a vida igual ao boost da carta.
Então quer dizer, é um passe. Você gasta uma ação para jogar a carta e você não compra a carta e tudo mais. Então é um passe. Mas na verdade são 2 passes. Por quê? Porque você bota uma carta da sua mão no topo do seu deck. Então você passa 2 vezes. Porque você vai poder fazer uma manobra a mais depois que você vai comprar a carta que você acabou de botar no seu deck. Então é um passe duplo, que chama. Essa aqui ainda eu peguei ela de exemplo porque ela tem mais uma coisa, ela recupera vida. Então ela é mais que um passe, ela é tipo, pode ser um passe triplo, porque você botar uma carta com um boost de 2 no topo do seu baralho, você recupera 2 de vida. Então é um triplo passe, porque você, além do passe porque botou uma carta no deck e do passe porque você gastou uma ação, é um passe porque você ganhou 2 de vida. E numa situação de fatiga, 2 de vida é uma manobra a mais que você pode fazer. Então, essa é a iniciativa. Mais uma coisa, quando na questão de começar primeiro, o seu jogador que joga do primeiro turno, o que joga o segundo, o que joga o primeiro turno começa com a iniciativa normalmente. Né? Alguns bonecos são monstros. Na fatiga, por exemplo, o Doutor Estranho tem muitos passes ou algo similar. Então esses bonecos às vezes podem não ter iniciativa no primeiro turno, mesmo que eles comecem, né? Então eles vão manobrar primeiro, vão comprar primeiro, então eles vão ficar atrás no deck primeiro. Eles têm alguma coisa que faz com que eles não tenham que ter iniciativa, e o oponente sim. Então, mas aí são coisas específicas, mas no geral o primeiro jogador vai ter a iniciativa primeiro, tá? E é isso que você tem que prestar atenção. Quantas cartas tem no deck, quantos passes ainda tem em cada um. Aí é de conhecimento do deck de cada um. Eu recomendei no último vídeo o Unmatched Club, que tem todos os mapas, ele também tem todos os baralhos. Então, pode olhar lá. E a segunda coisa que eu vou falar é o tempo. O tempo, na verdade, é uma... Eu deixei tempo porque eles usam tempo em inglês, né? Mas tempo em inglês quer dizer ritmo, né? A tradução melhor eu acho que seria ritmo. Mas eu deixei tempo aqui porque eu quis. Enfim. Que aí parece mais também autoajuda o título do vídeo, que é Iniciativa e Tempo. É o nome de livro de autoajuda, então é um bom nome. Se o cara da autoajuda usa, então é um bom nome. Então eu deixei aqui. Então vamos lá, o que é o tempo? O tempo é definido principalmente pela quantidade de cartas da mão e potencial de agressão. O que ele indica é mais ou menos assim, quando você tem que recuar e quando você pode atacar. Tá? Claro que você pode atacar em qualquer momento, se você tiver cartas de ataque. Mas ele indica o quanto é seguro fazer isso, o quanto isso não vai ser potencialmente prejudicial para você. Como no jogo, é claro, tem muitos jogos mentais e coisa tal e coisa. Então tem assim, você pode jogar com um estilo mais agressivo, mais meio louco, de atacar quando você não tem cartas na mão, mas enfim. Mas mais ou menos o tempo é uma coisa assim de segurança, no geral. E aí ele é normalmente controlado pelos personagens agressivos. Os personagens agressivos normalmente compram muita carta, ou enfim, ou eles têm alguma outra coisa que possibilita que eles mantenham a agressão. E isso vai ser muito... Então eles vão controlar o tempo. O outro adversário vai ter que reagir a eles. O tempo é o ativo. Quem controla o tempo é quem está ativo. E o outro é o que é reativo. Então o tempo define mais ou menos isso. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar do tempo aqui é o tempo e a compra de cartas. Né? O tempo muda muito fácil pela compra de cartas. Quanto mais compra de cartas o personagem tem no deck dele, melhor ele vai ser em controlar o tempo, em se manter o agressor, né? E não o defensor. E quanto menos ele tem, pior ele vai ser em controlar o tempo. E ele vai ser um pouco mais reativo no geral, né? Inclusive eu acho que é uma coisa que faz personagens que são mais passivos, mais reativos, serem difíceis de jogar. Porque é difícil você saber quando você pode atacar ou não. Porque nunca vai ser tão seguro. Os personagens que compram muita carta é um pouco mais seguro. Claro, depois podem comprar demais e ir para fatiga e se darem mal, mas durante a partida é um pouco mais simples no geral. No geral, né? Então vamos lá. A manobra, em primeiro lugar, não altera o tempo no geral, né? Quer dizer, você vai lá, manobra, gasta uma ação, compra uma carta. Claro, você não gastou uma ação, compra uma carta. É uma carta na sua mão, mas não altera muito tempo. Você não usou essa ação para atacar. Então ela altera um pouco o tempo, né? E por outro lado, os efeitos de comprar carta nas cartas alteram o tempo. Então eu peguei 3 exemplos aqui, cada um tipo de carta, tem uma carta de defesa, uma carta de ataque e uma carta de esquema. Em defesa normalmente é o melhor, tá? Principalmente se você é o agredido. Se você está reativo,
comprar cartas em defesa pode mudar o tempo completamente. Então, exemplo dessa carta do Tesla, ele pode comprar até 3 cartas. Com uma carta na defesa, ele compra 3 cartas. Então, o adversário te ataca e você compra 3 cartas. De repente, o adversário estava lá te agredindo, né? Você com poucas cartas na mão, de repente você tem várias cartas na mão, você tem até mais do que ele, possivelmente. E é o seu turno, então você que começa a atacar de volta. Então, cartas de defesa que compram são muito boas para isso, para não deixar você ser agredido e para virar o tempo na hora, assim, dar uma virada e o seu adversário vai ter que agora ser o que vai defender. Então, são bem bons nesse sentido, compras de cartas para o controle do tempo em defesa. No ataque também são ótimos, porque eu escrevi aqui, ficou meio mal escrito, eu acabei de ver, mas enfim, agora já foi. Eles são boas porque você está indo, atacando, você ataca e compra, então você não perde cartas na mão. Você não vai ter que ter, se você está comprando cartas com a sua carta de ataque, você não vai ter que ter aqueles turnos em que você está lá agredindo, mas está ficando sem cartas, então você vai ter que recuar. Esses turnos são diminuídos se você está comprando muito. Botei de exemplo aqui o Piercing Shot, né, que é uma carta do Robin Hood. Agora tem outros decks que tem, né? Um outro deck que tem, que é o da Tomoe. E é muito boa. Quer dizer, é uma carta simples, né? É um ataque de 2, no caso muito dano, mas eu compro 2 cartas. Mas isso é excelente, se você está agredindo, você ataca com isso. O oponente ou não defende e toma 2 de dano, ou defende e gasta uma carta deles. Então eles ficam com uma carta menos na mão e você compra 2. Então ela se substitui e ainda te dá mais uma carta. Então você pode manter mais agressão, você continua comprando, mantendo o tempo, controlando o tempo. Então no ataque, eu acho que compra de carta no geral é melhor na defesa, mas no ataque é muito bom. Também depende do que você está jogando. Se você está jogando mais agressivo, no ataque pode ser até melhor do que na defesa. Se você é um personagem que joga mais um pouco dos dois, na defesa pode ser melhor, enfim. E tem também compra de carta no esquema, que é um pouco pior no geral, porque, quer dizer, você está comprando a carta, mas você gastou uma ação para jogar o esquema e você nem atacou o adversário, então ele não está perdendo uma carta da mão dele, nem perdendo vida. E nem foi no turno do adversário, foi no seu turno. Então, é um pouco pior, mas podem ser bons. O Sinbad tem essa aqui, que é além da comparação, que é compra 3 cartas, esse é o efeito. Então, você gasta uma ação, você compra 3 cartas, você compra 2 cartas a mais do que numa manobra. Então, é bom também. Tem suas utilidades. No deck do Sinbad tem mais utilidade, mas aí é um negócio um pouco mais específico dele, mas enfim. Também é bom, tá? Eu não jogaria de lado esse efeito em esquemas. Mas não creio que são tão bons quanto na defesa ou no ataque. Então, para o controle do tempo, sempre mantenha isso em mente também. O oponente tem compra de carta, no ataque ou na defesa. Eu tenho compra de carta, no ataque ou na defesa. Aí você vai saber melhor quando você pode agredir, quando você está na hora de recuar, porque a agressão está ficando muito perigosa. Então, tempos e descartes é outra coisa que importa para o tempo. Se comprar carta importa para essa questão rítmica, né, do tempo, porque você ganha mais cartas na sua mão. Descarte também, porque você tira cartas da mão do adversário. Né? E o importante para essa questão de tempo é você ter mais cartas na mão do que o adversário. Quem tem mais cartas na mão no momento. Então, vamos lá. O descarte é melhor ainda que a compra de cartas, nesse sentido. E muitas vezes. Porque, primeiro, altera o tempo sem alterar a sua fadiga. Então, a sua fadiga continua a mesma, você não compra carta, então seu deck não diminui. Mas você tira a carta da mão do adversário, então a diferença entre as suas mãos aumenta, né, pro seu lado, pende mais pro seu lado. Então isso é melhor nesse sentido. É melhor ainda porque o oponente perde valor. Então é uma carta que o oponente não vai usar, seja para te atacar, seja para se defender. Então uma carta a menos que ele vai poder usar contra você e você vai poder mexer com ele por causa disso. Na questão de é melhor na defesa, é melhor no ataque, eu acho que é bom nos dois. Se você está agredindo muito, atacando muito, você jogar isso pode ser muito bom, porque o seu oponente tem pouca carta na mão, ele nem vai poder escolher direito, né? Se for um que escolhe, né? Eu peguei o exemplo aqui, a carta da Arpia, o oponente escolhe qual carta ele descarta. Essa carta dos Velociraptors, ele é aleatória a carta que ele descarta. Então, mas enfim, de qualquer forma é uma carta menos na mão. Então, tanto no ataque quanto na defesa é bom, porque se ele tenta te reagredir,
Você faz ele descartar uma carta, pronto, de repente ele não está com tantas cartas quanto ele pensou e você começa a agredir ele de volta. Isso na defesa. Se for no ataque, você está agredindo, você ataca, faz ele descartar, a sua agressão continua mais forte ainda, né? Também existem nos esquemas, né? Que também são bons, porque você usa o esquema, faz o oponente descartar. Nunca é ruim, porque o oponente perde valor, então nunca vai ser ruim fazer o oponente descartar. Mas no caso aqui, o exemplo que eu peguei é um exemplo extremo, que é o exemplo do gênio, né? Essa carta que é os 3 desejos. Ela tem 3 efeitos diferentes, né? São 3 desejos, você pode escolher um deles, mas um deles é cada oponente descarta 2 cartas. Isso é brutal em termos de tempo. O gênio é um personagem, assim, por vários motivos, mas esses são um dos principais, que ele controla o tempo da partida, ele muda o tempo da partida muito rapidamente. Então você tá contra o adversário, ele tem 7 cartas em mão, você joga 3 dessas, ele tem 3 cópias dessas, você pode fazer ele descartar 6, ele perde 6 cartas, agora ele tem uma carta em mão, você ainda tem, sei lá quantos você tiver. Então, nesses casos extremos, altera completamente o tempo de uma vez só. O descarte normalmente não vai alterar tanto, porque vai ser o descarte de uma carta, né, por vez, então a alteração não vai ser tão grande, mas ainda assim ajuda nesse controle. Em suma, resumindo, iniciativa e tempo são dois conceitos que são importantes saber. Quando você estiver jogando, sempre preste atenção nisso. Quantas cartas tem no deck de cada um, quantos passos cada um tem. E aí você pode ver, agora é melhor eu recuar, porque o oponente que vai ter que vir até mim e eu vou ganhar vantagem, vou poder atacar ele 2 vezes, possivelmente, no meu turno, enfim. E do outro lado também, assim, eu que estou com a iniciativa, eu que tenho que atacar, então eu não vou ficar recuando porque isso vai me prejudicar, eu vou atacar agora. E o tempo é a mesma coisa, né? Quer dizer, o tempo pode mexer com a iniciativa, porque se você tiver uma carta na mão, mesmo que você tenha menos cartas no deck, você vai usar ela para atacar, ou você vai recuar um pouco, tentar reconstruir sua mão. Então, tem uma noção disso. O oponente rouba muito, né? Compra muita carta, eu compro muita carta. Como é que tá isso? Ele já usou as cartas dele que compram, eu já usei as minhas cartas que compram, ele tem um discard, eu tenho um discard, então sempre prestar atenção nisso. Saber, né, que as coisas podem mudar, né? Esse oponente tem essa carta que pode mudar o tempo, então eu tenho que atacar pensando nessa carta, tenho que ter ela em mente, pensando sempre, tendo em mente esses 2 conceitos, né? Como vai o ritmo da partida e também qual é a iniciativa, quem tem a iniciativa em cada momento. A iniciativa vai mudar durante o combate também, porque lembrando que atacar é um passe, então se você está atacando, você também está passando uma ação. Então isso também afeta na iniciativa. As pequenas coisas, né? Mas são 2 conceitos que eu acho importantes para se jogar melhor esse jogo, e é isso. Espero que isso tenha ajudado, né? Se alguém ver esse vídeo, espero que ajude. E é isso.